Contra o Boa Vista, o Flamengo fez o seu melhor jogo até aqui na temporada. 4-0, poderia ter sido 6, 7, 8. O Flamengo ainda perdeu um caminhão de gols. Algumas mudanças táticas do Tite para essa partida ajudaram o Flamengo a progredir mais rápido, a chegar mais rápido no campo do adversário, na baliza do adversário, potencializar alguns atletas. É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Vamos olhar para o campinho, vamos direto ao assunto, sem muita enrolação. Vamos falar de tática? Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender o que o Tite fez de mudança e no que isso contribuiu para que o time fosse mais agressivo, mais eficiente. A bola está aqui com o Davi Luiz e o Flamengo colocou só os dois zagueiros para construir. Por quê? O Boa Vista só colocava um jogador aqui. O Boa Vista, quando baixava um pouquinho mais o bloco, entrava nessa situação de bloco médio aqui, ficava nesse 4-1, 4-1, tá? E aí, só colocava um jogador aqui. Se só tem um atacante aqui, que era o Matheus Lucas, o centroavante do Boa Vista, você não precisa de mais de dois aqui. Então, o Léo Pereira e o Davi Luiz já são bastante para gerar superioridade numérica, para ele ter que dividir aqui, para ele ter que fazer uma gestão da desvantagem, dividir essa referência. Então, já basta. Então, não precisa do Ayrton Lucas estar presente aqui, como a gente está acostumado a ver o Ayrton Lucas nessa saída de bola, com o Varela mais adiantado. Então, bola dentro da comissão técnica do Tite, bola dentro do Tite, né, e sua comissão, ao colocar o Ayrton mais avançado. Em alguns momentos ele avançava um pouco mais por fora, normalmente mais por dentro. E o Flamengo colocava jogadores aqui nessas janelas. O que são essas janelas? São esses intervalos aqui entre esses jogadores aqui adversários, tá? São esses intervalos aqui, ó, que a gente vê aqui, tá? Entre um e outro. Então aqui entre volante e ponta, aqui entre zagueiro e lateral, a gente chama de janela, né? São esses intervalos. Então o Flamengo colocando esses laterais nesses intervalos para poder gerar dúvida, para poder atrair marcação, para poder gerar vantagem aqui nessa progressão. E aí o Flamengo progrediu bastante pelo lado esquerdo. O seu jogo aconteceu muito pelo lado esquerdo, né? O Flamengo usou muito esse setor do campo porque havia uma fragilidade aqui do lado direito defensivo do Boa Vista. Claramente, o dever de casa da comissão técnica também foi feito, muito bem feito, porque percebeu que havia essa fragilidade do lado defensivo, do lado direito defensivo do Boa Vista e colocou muita gente para jogar por ali. E um dos caras mais importantes nisso foi o Ayrton Lucas. Muitas vezes a gente via o De La Cruz vir buscar essa bola aqui no pé e gerar esse espaço aqui nas suas costas, né? Esse espaço que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então o De La Cruz baixava e gerava esse tipo de espaço aqui. E aí o Ayrton Lucas já podia atacar esse espaço aqui. Ele tinha de fato liberdade para fazer esse movimento aqui de atacar e de ultrapassar. E já se colocava muito próximo do Cebolinha. Eles trocaram bastante passes nessa partida. Trocaram passes, estiveram muito próximos um do outro. Então a bola saía do Léo para o De La Cruz. O De La Cruz já acionava o Ayrton, que ou conduzia, né, que ele gosta muito de conduzir com bola, né, levar essa bola conduzindo aqui, ou então ele já trabalhava com Cebola, ou o De La Cruz já fazia direto no Cebola aqui, e aí o Ayrton Lucas rompia, ultrapassava, né, e o Cebola achava esse passe aqui para o Ayrton Lucas. Normalmente a ultrapassagem era por dentro, mas também em algumas situações a gente viu essa dinâmica ser invertida aqui. O Ayrton Lucas por fora, o Cebolinha recebia a bola, fazia esse movimento de fora para dentro que ele gosta de fazer, e aí nisso que o Cebolinha fazia esse movimento, esse espaço aqui nas costas dele ficava livre, né? Ele libertava esse espaço aqui, ó, né? E aí na medida que ele libertava esse espaço, o Ayrton Lucas ultrapassava, e aí o Cebolinha fazia o passe aqui para o Ayrton Lucas também. Então houve esses dois tipos de dinâmicas aqui, tá? Muito potencializado o jogo do Ayrton Lucas por essa forma que o Flamengo construiu, né? Outra coisa é o seguinte, né? O De La Cruz, quando baixa, ele não vai depois avançar e vai buscar atacar esse espaço aqui. Então ele não vai competir com o Ayrton Lucas por essa ultrapassagem, por esse espaço, como o Gerson faz. O Gerson é um cara que vai atacar muito aqui esse espaço, que vai tentar fazer esse tipo de movimento aqui. Então ele briga muito com esse espaço pelo Ayrton Lucas. Então normalmente a gente vê o Ayrton na base, o Cebolinha fora aqui e o Gerson aqui, né? Onde você está lendo aqui, De La Cruz, leia Gerson. Com o De La Cruz, não. O De La Cruz se sente confortável olhando o jogo de frente. Então o Ayrton Lucas pode estar mais próximo do Cebolinha, ou dentro ou fora, né? Um dentro, outro fora, e vice-versa. Eles vão trocando esse posicionamento e aí vão gerando essas dinâmicas. Então o Ayrton Lucas teve seu jogo muito potencializado, e quando o Flamengo chegava um pouco mais próximo da baliza do adversário, né? A gente chama na linguagem mais técnica de entrar em último terço, a gente viu também o Luiz Araújo fazendo esse movimento daqui da direita, né? Do ataque do Flamengo para corredor central, até para o próprio lado direito aqui. Para quê? Para o Flamengo gerar aqui uma superioridade qualitativa, até numérica às vezes, tá?
muitos jogadores do Flamengo aqui envolvidos na situação de ataque aqui para poder, através de tabelas e ultrapassagens, né, especialmente como eu já mostrei para vocês do Ayrton Lucas, mas o próprio Luiz Araújo também veio aqui para tabelar com o Ayrton Lucas, com o Arrascaeta, para poder depois romper. A gente viu o Luiz Araújo fazendo esse tipo de movimento aqui e recebendo essa bola aqui nessa zona do campo para fazer passes aqui. Então o Flamengo gerava aqui uma superioridade qualitativa e às vezes até numérica também. Então fazia esses passes, gerava os espaços, jogadores tabelavam, ultrapassavam e a gente viu muitas vezes o Flamengo gerar vantagens por aqui através desse tipo de movimentação, desse tipo de dinâmica. De La Cruz normalmente partindo aqui de uma situação mais na base da jogada, mas também muitas vezes se adiantando aqui para poder estar próximo da zona da bola, aí ser importante nessas tabelas, fazer esses passes, tentar as finalizações. Foi muito por aqui que o Flamengo progrediu, né? Quando o Flamengo progredia pelo lado direito, era mais na base de um contra um do Luiz Araújo, o Varela ultrapassava também, o Arrascaeta também tem essa liberdade de vir aqui trabalhar nos dois lados do campo. Então, o Flamengo achava essas tabelas por aqui, mas de fato, o jogo aconteceu muito mais por aqui, por essa zona aqui, por esse lado esquerdo aqui. Foi aqui que o Flamengo achou a vantagem e o Flamengo preparou o terreno para poder ser agressivo em último terço, para poder gerar essa vantagem do lado esquerdo, né? Foi tudo muito bem preparado para que o Flamengo pudesse conseguir evoluir e aí ser eficiente. Uma coisa que é importante falar também, né? A presença do Davi Luiz, que torna a saída de bola de fato mais fluida, né? Do que quando está o Fabrício Bruno em campo. Ele é um jogador que tem melhor relação com bola, acha passos mais difíceis, passos que quebram as linhas. Ele é um jogador que passa melhor a bola do que o Fabrício Bruno. Então a saída de bola fica de fato mais fluida com ele em campo. E o Igor Jesus, mais uma vez fazendo muito boa partida, com bola no pé foi bem, mas especialmente nos saltos de pressão, na hora que a bola, na hora que o Flamengo faz esse tipo de situação aqui, em que cruza na área, por exemplo, o adversário consegue afastar a bola aqui para uma disputa de segunda bola, ele salta muito bem pressão, o timing de salto de pressão, a forma como ele salta a pressão é muito eficiente. O Varela também sendo importante nesses saltos de pressão para que o Flamengo conseguisse saltar pressão, pressionar para a esquerda, manter a posse de bola. O Flamengo que teve uma posse de bola altíssima nessa partida, muito também por conta dessa capacidade de recuperar a posse de bola, especialmente do Igor e do Varela. Então foi um jogo que o Flamengo de fato foi muito assertivo, foi muito eficiente e só não foi tão eficiente assim nas finalizações. Faltou acertar um pouquinho mais o pé, né? O Flamengo é um pouquinho mais eficiente na hora de chegar ali próximo da baliza. O Pedro perdeu um gol na cara do gol. Cebolinha teve chances claras ali que deixou de finalizar, preferiu o passe, preferiu um drible a mais. O Luiz Araújo jogou a bola na trave. Se o Flamengo tivesse sido um pouquinho mais caprichoso, dá para dizer, nessas finalizações, tinha conseguido um resultado ainda mais elástico. Outra situação que me chamou a atenção também, né, além da intensidade do Flamengo, né, que realmente foi algo que saltou aos olhos, mas essa intensidade no início da partida, o Flamengo conseguindo fazer um gol com 5 minutos de jogo e outro aos 12, deixou o Boa Vista nas cordas. O Flamengo também foi muito superior mentalmente, deixou o adversário mentalmente fraco por conta da sua intensidade de pressão pós-perda, de subir o bloco, de desarmar, de estar acertando muitos passos, de estar lendo muito bem a jogada, os jogadores tomando as decisões certas. Então, o Flamengo também conseguiu prevalecer psicologicamente, mentalmente no campo de jogo. O Boa Vista ficou tão acuado que até perdeu um pouco do foco do que tinha que fazer taticamente na partida e aí não conseguiu colocar o seu plano de jogo em ação, deixou espaços vulneráveis nas entrelinhas, enfim, nos lados do campo, nas costas da última linha, não conseguia pressionar. Você sabe que eu sempre falo muito sobre isso, né? O jogo é tática, técnica, física e mental. Então o Flamengo também fisicamente está muito bem para poder pressionar para a esquerda, para poder subir bloco, para poder correr para trás. O time está sobrando fisicamente, está muito bem também. Então, de fato, o Flamengo ontem dominou o Boa Vista nas 4 dimensões do jogo: tática, técnica, física e mental. Beleza? Bom, o Flamengo agora tem o Fluminense, né, no final de semana, provavelmente com time reserva ou misto. Aí, o Fluminense está muito envolvido com essa Recopa Sul-Americana. O Flamengo também tem a seu favor esse Fluminense meio rebendado e meio com a cabeça lá na Recopa, né? Então tem tudo até para conseguir um bom resultado. A gente vai falar mais sobre esse Fla-Flu em breve. Fechado? Muito obrigado pela parceria e pela audiência. Se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante. Vira membro do canal também. Beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Fui!